Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Como já está na tela, vocês estão vendo, vamos falar hoje do 20 imóveis urbanos FI, né, o VIUR, né, um relatório gerencial aqui de 2023, sem mais delongas, né, não posso também deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Precisamos chegar a 1.000 inscritos o quanto antes. Então vamos passar aqui, né, o número de cotistas do fundo, mais de 35 mil cotistas, né? A gente já vê aqui, né, o valor de mercado e o valor da cota patrimonial está sendo negociado com desconto, né? A gente vê que ele está sendo negociado aí a 91,62% do seu valor patrimonial, então ainda teria ali mais ou menos 8,4% de desconto, né? Mesmo com essa subida que teve no mercado em geral. Taxa de performance 20% do QCD ao IPCA mais 6%. Taxa de administração que é escalonada, né, segundo o valor de mercado do fundo, né, até 500 milhões 0,95, né, entre 500 e 1 bi 0,85, e sobre o QCD é 1 bilhão, incide apenas 0,75, sendo que o gestor se comprometeu aqui a partir da primeira emissão, nos 2 primeiros períodos consecutivos de 12 meses, o gestor não receberá 50% da taxa de administração, caso os rendimentos mensais distribuídos aos cotistas não atinjam aí 0,6250 por cota, tá? Lembrando que isso aqui é um fundo que negocia na base 10, tá? Por isso você vai ver essas casas aqui decimais com mais de 2, né? Então, alguns destaques aqui do fundo, né? Está com dividend yield anualizado de 10,4%. Se você ainda não sabe, esses rendimentos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, tá? Então, o fundo gerou um resultado aí de 0,070, né, na verdade, por cota, e distribuiu 0,072, tá? Mais de 7% acima da estimativa feita na primeira emissão, né? O fundo distribuindo aí mais do que o seu resultado, né, indica para a gente, num primeiro momento, que ele está queimando um pouco do rendimento acumulado. No mês de maio, né, a cota do fundo apresentou uma variação, né, um retorno total de 5,7 no mês, né, rendendo aí 1% acima do IFIX, e a estimativa do gestor se mantém entre 0,070 e 0,076, tá? Até dezembro do corrente ano, tá certo? Então, o gestor coloca aqui a questão macro, né, de vários assuntos, toca aqui inflação, né, arcabouço fiscal, reforma tributária, mas chegando aqui, né, no que diz respeito basicamente ao fundo, né, o imóvel ali, o Grand Center, que é o que fica lá no Maranhão, né, tem como locatário o Lebesgut, que era responsável por toda a operação, né, e garantia ali a integralidade dos valores da locação. Ele passa a pagar o valor referente a 175 mil, desculpa, referente apenas à área que ocupa. Então o fundo vai ficar com o encargo, né, de comercializar as demais áreas aqui. Então está aqui os espaços vagos e os espaços que estão alugados, tá certo? E isso vai ter impacto na vacância do fundo, a gente vai ver com mais detalhe mais embaixo, né? Então está aqui a transição, né, impacta ali tanto a taxa de ocupação como o aluguel médio, né, que passa a ser de 97% a taxa de ocupação, e o aluguel cai para 25,9 por metro quadrado, mas não altera a estimativa de distribuição de rendimento do fundo, tá? Em relação à performance, tá, pessoal? A gente vê aqui que o resultado financeiro ele tem sido negativo, né, de maneira significativa, né, só de despesa financeira ali são mais de 534 mil reais. A gente vai ver que o fundo ainda está alavancado, não é uma alavancagem assim tão pequena, num cenário que a gente veio, né, de inflação alta e juros altos, isso aqui penaliza, embora a gente tenha perspectivas positivas tanto para juros como para inflação nesse momento, tá certo? Então, né, como a gente vê aqui, ó, o fundo ele distribuiu, né, maior do que o seu resultado aqui. O resultado total deu 0,070, o fundo distribuiu 0,72, né? O fundo também tem um resultado acumulado ainda não distribuído de 0,136, tá? Então, isso aqui talvez denote uma perspectiva nesse curto prazo, né? Se o fundo quiser manter essa distribuição, ele vai ter que queimar um pouco desse resultado acumulado aí, que também não deixa de ser um ponto de atenção, tá certo? Então, está aqui o histórico de distribuição, né? O fundo vem desde julho aqui de 22, né, mantendo ali o 0,072,
realmente de maneira linear, né? Então, cumprindo aí muito bem a estimativa que o gestor fez, né? Como reforçando mais uma vez, vai pagar entre 0,070 e 0,076, mesmo com a questão que a gente viu no ativo do Maranhão, tá? Então aqui a gente chega, né? A rentabilidade tem sofrido, principalmente para quem começou com fundo lá embaixo, né? Ele não tem conseguido ganhar nem do CDI, nem do IFIX, mas talvez com a queda dos juros, queda da inflação, o mercado melhorando, essa história possa ser diferente, né? O fundo está com valor de mercado de pouco mais de 223 milhões, né, de reais. Como a gente já viu, 35.181 cotistas, né? O volume médio, né, desde março aqui de 2023, ele aumentou, né, significativamente. Isso aqui contribui para o fechamento entre a cota de mercado e a cota patrimonial, um aspecto positivo. A carteira do fundo, ela está hoje, né, o equivalente aí a mais de 344 milhões em imóveis, né? Tem obrigações a pagar aí mais de 117 milhões e o fundo está com patrimônio líquido, né, de 244,4 milhões, né, que dá ali uma cota patrimonial de 9,7. E aqui a gente, né, chega nas obrigações do fundo, né, na alavancagem, são 117,6 milhões em obrigações. A maior parte, sem dúvida, né, é referente ao CRI da Anima, né, que é uma taxa, ela não está nem tão ruim, né, IPCA mais 5,6. O vencimento também é longo, diga-se de passagem, e só essa alavancagem ela responde por 94%, né? Então, realmente, o IPCA tem dado uma folga, né, nesses últimos meses, e inclusive isso pode, né, pode abrir espaço para queda dos juros, que já muita gente já vem advogando. Então, o IPCA mais baixo também significa, nesse caso, né, deles, uma despesa financeira mais baixa, né? Então, pode ser que sobre ali mais dinheiro para o cotista no final do mês, né? Tá aqui o cronograma, né, de desembolso, é um cronograma bem equilibrado, que cresce, né, bem gradualmente, está bem dividido, né, sem um impacto assim muito grande, né, de um ano para o outro. O gestor ele linearizou essa alavancagem. Então, como a gente viu, né, em relação ao aluguel médio, que teve uma queda, né, proveniente, né, dessa questão do ativo localizado no Maranhão, né, que agora fez com que o aluguel médio recuasse ali de R$ 27,00 para 25,9, né? Portanto, uma diminuição do aluguel médio e uma diminuição da taxa de ocupação, né? Contando agora com uma vacância de 3%, o fundo vinha com 100%, né, de taxa de ocupação e agora com essa pequena vacância no mês de junho, porém a inadimplência, né, continua zerada aí, reforçando a previsibilidade e a segurança, né, dos ativos e das locações que o fundo possui, tá certo? Então tá aqui a distribuição, né, do fundo, ele, apesar de ser renda urbana, ele hoje está bastante concentrado em educação, né? 48% é Anima, inclusive tem ação na bolsa, né? Cogna também com ação na bolsa, Facamp, né? Só isso aqui já é tudo educação, apenas DASA, né, que é o laboratório aqui com 8, o Lebescudo com 7 e uma minúscula parte aqui da Americanas com 0,8, tá? O fundo ele tem 10% dos contratos na modalidade típica, 90% atípico, né, o que garante uma certa estabilidade e previsibilidade. Como eu falei, né, 83% em educação, ele é um fundo hoje basicamente de educação, tá? 8% de saúde, 9% em varejo. O fundo tem uma distribuição por estado razoável, 42% está em São Paulo, 48% está no Rio Grande do Sul, 8% no Maranhão, apenas 1% no Rio de Janeiro. E já chegando no final, né, um alt aqui de 9,1%, né, são contratos longos, né, que são característicos da modalidade atípica. Revisional dos contratos também dividida, né, uma boa parte aqui pós 2033. 10%, a gente vai ver, vai precisar acompanhar esses 10% aí, como vai ser o desenrolar dessas negociações. E em relação, né, mês de reajuste e índice, 97% está em PCA, apenas 1,8% em IGPM, tá certo? Então aqui está a distribuição geográfica, né, que a gente já viu, Rio Grande do Sul, São Paulo está a maior parte, e uma
parte de varejo, né, do Maranhão, e uma pequena parte aqui do Rio de Janeiro, passando muito rapidamente aqui pelos imóveis, né, no Rio Grande do Sul, são 2 imóveis para a Ânima, em São Paulo, né, para a Cogna, para a Faculdade Anhanguera Campinas, para a Facamp também. Em São Paulo ainda tem o laboratório, né, da DASA, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, Vila Olímpia. Em Maranhão, na Rua Oswaldo Cruz, ali no centro de São Luís. E, por fim, aqui no Rio de Janeiro, um Brausten e para as lojas americanas aqui na Jacarepaguá, respondendo por uma pequena parte da receita do fundo, tá, pessoal? Então era isso. Teve essa mudança aí que afetou o aluguel médio e a inadimplência. Vamos observar como vai se dar essa questão da alavancagem. Então, se você não conhecia, passou a conhecer aí o 20 imóveis urbanos, né? O VIUR 11, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com os amigos e amigas investidores.